Vixe, essa luz ali fica atrapalhando. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre TPM, isso mesmo. Gente, a TPM é algo que pode sim atrapalhar muitas mulheres a conquistarem o seu corpo ideal, tá? Por quê, gente? Na TPM a gente tem não só oscilações de humor, mas também a gente tem ali depressões de nutrientes, ou seja, alguns nutrientes eles são reduzidos durante essa fase. O nosso corpo há uma redução deles e eles vão influenciar significativamente em várias coisas, levando a gente a ter algumas alterações aí, por exemplo, de humor, às vezes constipação, aumento da fome, inchaço, né? Vários sintomas assim que podem estar nos atrapalhando aí nesse processo de perda de peso. Porque pensa aqui comigo, é muito comum as mulheres durante a TPM elas terem mais fome, mais desejo por doce, por alimentos gordurosos e tudo isso aí é difícil de estar se controlando. Então, quando você tem as estratégias certas para conseguir modular esses sinais e sintomas da TPM, você consegue passar por esse período aí, né, sem que ele te atrapalhe tanto. Não só no quesito de perda de peso, mas em tudo aí, tá? Porque como mexe nessa parte, né, de humor aí, é algo que pode prejudicar bastante, não é verdade? Bom, gente, eu vou só pegar minha água que eu esqueci. Enquanto isso, compartilhe essa live, curte bastante pra mais gente ver. Eu vou só pegar minha água ali, porque senão eu começo a tossir e depois a garganta fica doendo. Só pôr o título aqui fixado. Boa noite, Roseli. Deixa eu só fixar esse título aqui. Isso. Peraí que eu já volto, gente. Só vou pegar uma água, que eu esqueci de pegar água. Prontinho, pessoal. Vamos lá. Então, bora lá entender, né, estratégias aí que a gente pode fazer para modular essa danada dessa TPM. Gente, TPM não é coisa da nossa cabeça. Realmente existe e para algumas mulheres pode ser muito mais exacerbado do que para outras, tá? Então, nas consultas, eu sempre, né, no questionário, eu sempre costumava, né, porque eu não estou atendendo mais, mas eu sempre costumava perguntar sobre isso. Porque é um fator ali que pode interferir você conseguir até mesmo seguir um plano alimentar, né, manter os seus bons hábitos aí. E além do mais, a gente tem a TPM normal, vamos dizer assim, convencional, e a gente tem ali uma TPM mais exacerbada, né, que não é caracterizada de TPM, mas sim passa a ser um problema ali de saúde, né, um quesito de doença mesmo. Então, no caso daquelas mulheres que tem muito exacerbado, que igual aqui vocês vão ver as dicas que a Nutri vai dar para controlar alguns sintomas ali específicos, mesmo assim não conseguindo ter esse controle, muitas vezes é importante a procura de um médico ali, né, para ser avaliado mais a fundo, tá? Porque às vezes pode estar tendo uma alteração hormonal
fora do período aí da TPM, tá? Então, o que acontece, meninas? O nosso ciclo, né, menstrual, ele é dividido por ciclos ali, tá? Então, a gente tem 3 principais ciclos, mas o que a gente vai mexer aqui é o da fase lútea, que é o período que ocorre a TPM. Essa fase lútea é o que antecede, os dias que antecedem o início do sangramento, tá? O início ali da nossa menstruação. E essa fase lútea, ela pode durar até 15 dias, tá? Então, pensa aqui comigo, meninas. Se na TPM você tem muita vontade de comer doce, imagina ficar 15 dias com vontade de comer doce, 15 dias estressada, 15 dias inchada, né? Então, ou seja, são metade de um mês aí praticamente, se a gente for colocar dentro de um ano, é a metade de um ano ali que você vai ter que ficar lutando aí, né, contra o seu corpo, contra a sua mente, contra tudo que está acontecendo, para você conseguir manter o equilíbrio na alimentação. Por isso que a gente tem que pensar nessa TPM aí também, ajustar ela, melhorar o máximo possível para que tudo se torne mais fácil. Então, tá vendo? Novamente, como eu sempre falo, perda de peso não é simplesmente contar calorias, porque existem vários fatores que podem intervir, né? Podem atrapalhar. Sono, saúde intestinal, né? A dieta errada, desbalanceada e até mesmo a bendita da TPM, que parece ser algo assim, né? Normal, tá? E por que eu falo isso, essa questão que parece ser algo normal? Porque nós mulheres temos a tendência a achar que aqueles sintomas a gente tem que aprender a conviver com eles, não é verdade? Porque muitas vezes a gente não vê ninguém explicando, ninguém falando que pode ter um tratamento, que pode ter melhoras, a gente consegue amenizar. Então muitas vezes a gente faz o quê? Fica só comprando, por exemplo, anti-inflamatórios, né? Porque no caso, por exemplo, de enxaqueca, dores, né, nas mamas, das pernas, peso nas pernas, né? Então, às vezes, a gente só fica utilizando desses itens que acabam interferindo ainda mais nesse processo. Porque a Nutri, se eu não me engano, acho que foi até numa live de ontem, eu até comentei com vocês que alguns medicamentos, eles atrapalham a perda de peso. Então, anti-inflamatórios, os corticoides, os antibióticos, né, alguns medicamentos utilizados para tratamento de depressão, ansiedade, eles podem atrapalhar esse processo de perda de peso, tá? E nesse quesito da TPM, às vezes a gente não tem esse conhecimento, que a gente consegue, né, amenizar, melhorar esses efeitos, que a gente não necessariamente tem que aprender a conviver com eles, né? Então hoje vocês vão aprender algumas diquinhas bem interessantes para fazer essa melhora. E dentre os sintomas que eu citar, se vocês, né, o de vocês ali não aparecer, comenta aqui para mim, porque às vezes não esqueço de falar algum, ok? Então, como eu disse, gente, além de durar 15 dias, a TPM, o que ela faz? Ela faz uma oscilação hormonal, tá? Então, nossos hormônios, eles oscilam ali. Então, a gente tem ali uma queda brusca de estrogênio e um aumento brusco de progesterona. Prolactina também ali é liberado. Então, ou seja, ocorre toda uma oscilação grande de hormônios. E essa oscilação de hormônios que faz a gente ser considerada bipolar, né? Porque às vezes a gente levanta de um jeito e no meio do dia a gente já tá totalmente de outra forma. Porque houve essa oscilação, ok? E além dessa oscilação, a gente também tem depressão de nutrientes. Ou seja, redução dos níveis de alguns nutrientes, de algumas vitaminas e minerais da nossa corrente sanguínea. Então aqui eu chamo a atenção para um ponto. Pensa aí. Às vezes tem aquela mulher que ela já tem deficiência de alguns nutrientes que são muito importantes. Por exemplo, o magnésio, a B6, o cálcio, a vitamina D. Inclusive o magnésio e a vitamina D, gente, é muito comum as pessoas terem deficiência. É praticamente quase que 80% da população brasileira tem tendência a ter deficiência de magnésio ou de vitamina D. E esses nutrientes são muito importantes para controle dos nossos hormônios, controle, né, do nosso metabolismo aí e, consequentemente, da perda de peso, ok? E esses nutrientes, durante a nossa TPM, eles têm uma depressão, ou seja, os níveis deles são reduzidos, ocorre uma redução dos níveis dele. Então, por isso que a gente tem que se atentar.
Porque se você já tem deficiência, carência nutricional, e ainda vem a TPM que ajuda a reduzir ainda mais esses níveis, pensa só. Além disso, meninas, o uso do anticoncepcional também faz aumentar a depressão de alguns nutrientes, né? A carência de alguns nutrientes. Então, olha só para vocês verem que bola de neve que a gente às vezes cria aí, tá? Por isso, né, que eu volto de novo naquela tecla. Às vezes aquela mulher que treina, que se alimenta bem, né, assim, tá com uma alimentação ali mais ou menos equilibrada, mas às vezes ela não vê resultados, porque às vezes ela tem esses sabotadorzinhos aí, né? Ela tem alguma deficiência, algumas carências nutricionais que pode estar ali causada pelo uso, por exemplo, de um anticoncepcional, pode estar sendo causada ali pela alimentação que não está reforçada naquele nutriente. Aí vem a TPM, que reduz ainda mais. Conseguiram pegar? Pois é. Então, aqui, desses principais que a Nutri falou para vocês, o magnésio, quando a gente tem uma carência dele, o que ele faz, né, nesse processo aí? Principalmente na TPM, que é onde a gente exacerba ainda mais a carência nutricional dele, né? É aquele quesito da enxaqueca, né? Então, aquela dorzinha leve, aquele incômodozinho leve na cabeça, ou até mesmo uma enxaqueca mais forte, mais pesada, tá? Então, mulheres que já sofrem de enxaqueca ao longo aí, fora de período de TPM, é importante analisar essa dosagem de magnésio, porque às vezes ela pode estar baixa também, tá? Então, não só simplesmente na TPM, mas fora dessa TPM. A redução desse magnésio vai impactar também na serotonina e na melatonina, que é o que? A serotonina é o hormônio responsável pela felicidade, né? Ou seja, pelo humor ali. E a melatonina pelo sono. Por isso que é comum, né? Um fator que também interfere no nosso humor, ou seja, a tendência da gente ficar mais triste, com mais raiva, talvez ali, principalmente parte mais de tristeza, depressão ali mesmo, certo? Devido a essa carência aí do magnésio. E a tal da insônia, né? Porque algumas mulheres podem apresentar insônia e isso pode estar relacionado a esse magnésio baixo, tá? Então a gente tem que pensar ali se você se identifica com esses fatores, principalmente pelo que a Nutri falou aqui, que é muito comum ter deficiência de magnésio, então é importante você, o ideal, fazer um exame de sangue, né? Para dosar esse magnésio, porque às vezes é preciso suplementar, tá, gente? Nem sempre a gente consegue só pela alimentação. Às vezes a gente precisa sim suplementar, principalmente se você usa anticoncepcional, de acordo com a sua idade aí, tá? De acordo com a variedade da alimentação, né? Então você vai se atentar ao quê? Ao consumo principalmente de vegetais verdes escuros. Então ali couve, oroponobis, agrião, por exemplo, também de oleaginosas como a castanha do Pará, né, que é a castanha do Brasil, ela é riquíssima também em magnésio. A semente de abóbora, tá, é um grande aliado aí nesse quesito da TPM, é uma fonte de gordura boa, tá? Aveia, por exemplo, vai auxiliar nisso também, para conseguir, né, ter uma melhora aí nesse quadro aí dessa carência nutricional, né? Além disso, gente, o que acontece? A gente também tem a tendência a ter a deficiência ali da vitamina B6, tá? Durante esse processo aí da TPM. A B6, ela também vai impactar nesse quesito aí do sono, deixar ele irregular, tá? Então a pessoa tem dificuldade de dormir. Pode acentuar uma depressão aí também. Então, de novo, né? Sentimento de tristeza ali, tá? E também causar uma certa letargia. Ou seja, a pessoa fica mais lerda, né? Fica mais ali com dificuldade de concentração, esquece mais facilmente as coisas. Então, ou seja, alterações cognitivas, dificuldade de memória, de aprendizado, pode estar relacionado aí com essa B6. E algumas fontes que a gente tem dela seria, por exemplo, o amendoim, o abacate, a banana, semente de girassol também, atum, tá? São itens que a gente pode colocar aí na alimentação, né, para caprichar nisso. E o cálcio e a vitamina D, que vão fazer a alteração do humor, pode elevar ali a tendência das cólicas, né, que é o que muitas mulheres citam que tem, né, nesse período, bastante cólica,
e também a depressão. Então, tá vendo, gente? Olha só para vocês verem. A gente tem deficiência aqui bastante de B6, de magnésio, de cálcio e vitamina D. Vitamina D e magnésio são praticamente assim, quase que 80% da população tem tendência a ter já a carência nutricional desses dois nutrientes aqui, tá? E esses 4 nutrientes são muito importantes para a regulação do nosso humor, ou seja, por isso que vem aquele quesito, né, de depressão, de tristeza ali, da questão cognitiva, e são importantíssimos para a gente conseguir queimar gordura, porque eles atuam no processo de queima de gordura e controle do nosso metabolismo. Então, pode fazer com que a gente tenha um metabolismo mais lento. Então, olha só para você ver, além da TPM fazer essa exacerbação, fazer essa depressão desses nutrientes, a nossa alimentação às vezes não está equilibrada para isso, né? O que vai interferir, fazer mais ainda sintomas da TPM e também ao mesmo tempo prejudica a queima de gordura, tá vendo só? Olha só para vocês verem como que o buraco é mais embaixo nesse processo, tá? Mas como se só não bastasse, né, essa redução dos nutrientes, a gente também tem a oscilação hormonal, que é o que mais pega. Por quê, gente? Porque os hormônios é o que controla o funcionamento do nosso corpo, é o que controla o nosso metabolismo. Os hormônios, né, para vocês entenderem, eles são como se fossem encarregados dentro de uma empresa. Eles são mini-chefes dentro de uma empresa. Então, eles que dão ordens, eles que mandam e desmandam ali no nosso corpo. Então, cada hormônio tem uma função específica. Então, tem aquele hormônio que vai lá e fala assim, ó, tá na hora de comer, não precisa comer mais, vamos estocar mais gordura, vamos queimar mais gordura, né? Vamos ficar feliz, vamos ficar triste, né? Então, os hormônios controlam todo o funcionamento do nosso corpo, tá? Então, durante a TPM, esse período aí pode durar até 15 dias, né? A gente tem oscilação desses hormônios e é uma oscilação brusca, ou seja, de um dia para o outro sobe muito, do outro já cai e despenca. Por isso que a nossa alteração de humor, ela é muito, às vezes, né, forte ali. Algumas mulheres têm essa tendência a ter essa oscilação forte. E o que oscila mais igual eu falei, né, essa queda de estrogênio e aumento da progesterona aí, né, principalmente nesse período, né, de TPM, e eles que impactam e muito no nosso, né, na regulação ali de itens relacionados principalmente ao nosso humor. Porque olha só para você ver, com esse desequilíbrio que ocorre, né, aumento de estrogênio e queda do estrogênio e aumento da progesterona, né, o que eles fazem? Eles impactam na nossa amígdala e no nosso córtex pré-frontal. O que é isso, Nutri? Isso nada mais é, gente, onde a gente regula as nossas emoções. É como se fosse o controle das nossas emoções. Então, eles vão interferir na amígdala e no córtex pré-frontal. Por isso, né, que faz o quê? Aquela oscilação de humor. Uma hora tá feliz e outra hora tá o quê? Tá triste. Justamente por essa oscilação que ocorre. Além disso, ocorre uma exacerbação do nosso sistema límbico. O que é sistema límbico? Olha só para vocês verem. Uma criança, quando a gente fala até que ela tá fazendo birra, sabe aquele momento que, por exemplo, a criança quer pegar um negócio e você toma e fala assim, não pode. E ela cai no chão, esperneia. Às vezes no supermercado, né? Ela quer comer, pegar alguma coisa e você não deixa, corrige, ela cai, esperneia, chora. Aquilo ali não é birra, aquilo ali é o sistema límbico daquela criança que ainda não é tão maduro quanto de um adulto, tá? Então, naquele momento, ela não tem um controle da sua raiva, da sua ira. Então, quando ela é contrariada, ela age na explosão, age sem pensar. Comum também depois em adolescentes, tá? Porque durante a adolescência a gente também tem alterações hormonais e essas alterações hormonais também vão impactar nesse sistema límbico, né? Vai terminar a formação desse sistema, ok? Então por isso que a gente tem aquele pensamento, adolescente é tudo chato. Não é que é chato, é porque eles estão passando por esse amadurecimento ali dessa regulação das emoções, ok?
Então, só que nós mulheres somos premiadas. Por quê? Durante a TPM, esse sistema límbico, que é o sistema que controla ali a explosão da raiva, ele fica exacerbado. Ou seja, a tendência é a gente ter aqueles momentos de explosão. Por exemplo, aconteceu uma coisa ali pequena ali no seu dia, mas é que já te deixou assim, invocada. E como que eu percebo isso, Nutri? É só você imaginar. Se isso tivesse acontecido fora do período ali da TPM, será que isso teria te afetado tanto? Não teria. Então ali é o momento realmente da TPM, tá? Foi o sistema límbico que gerou essa explosão. Onde a gente age por impulso, tá? Porque nesse sistema límbico é quando a gente age pela emoção e não pela razão. Ou seja, a gente não consegue, às vezes, parar, pensar e analisar, né, qual atitude a gente vai ter, ok? Então aqui, gente, eu chamo a atenção para outro detalhe. Porque algumas mulheres têm tanto impacto dessa oscilação hormonal, né, que elas, às vezes, fazem coisas assim, que depois elas chegam a se arrepender. Por exemplo, tem casos de mulheres que pedem demissão do emprego, pedem um divórcio, brigam com alguém muito querido, brigam por pequenas coisinhas bobas que acontecem no dia, elas brigam com aquilo. Por isso que aqui eu chamo a atenção a gente fazer uma avaliação hormonal dos níveis de estrogênio, de progesterona, de prolactina, de tudo no geral. Então, se você se identifica com essa exacerbação, se você é uma pessoa que perde muito controle e vai assim ao extremo mesmo, isso quer dizer que esse sistema límbico seu, ele tá muito mais exacerbado. Então é que às vezes a procura de um ginecologista ou de um endócrino no mesmo para avaliar mais essa parte hormonal é importante, tá vendo? Que às vezes a gente é colocado como mulheres de fases, bipolares, e nem sempre é assim. Às vezes a gente precisa de uma atenção a mais, tá? A gente precisa de um cuidado a mais. E é esse chamado que eu queria trazer aqui para vocês, tá? Para vocês, se vocês se identificam que tá um pouco mais exacerbado, que tá perdendo o controle, procure ajuda, tá? Você não é assim, você não tem que ficar assim, ok? Isso aí pode ser algo fisiológico realmente. Não é que você é desse jeito e é a sua personalidade. Muitas vezes esse sistema límbico aí que está alterado, tá? Além disso, gente, essa oscilação hormonal que ocorre, ela faz com que a gente tenha uma menor ativação do núcleo da saciedade. Ou seja, a gente não vai conseguir ter a percepção de saciedade durante a TPM. Então, isso vai fazer com que a gente sinta mais fome, tá? Por isso que, às vezes, durante a TPM, nós mulheres temos a tendência a querer comer mais, porque hormonalmente ocorre essa oscilação, né? A gente tem essa dificuldade de perceber a saciedade. Tá vendo, gente? Que não é simplesmente contar calorias, não é você deixar de comer, parar de comer, né? Igual muitos aí, né, acham que é assim que funciona. Não é isso. Olha pra você ver que leque que eu tô abrindo pra vocês aqui. Vocês estão conseguindo pegar, estão conseguindo acompanhar? Me dá um feedback aí depois pra me saber, tá? Pois é, gente. Além disso, né, essa oscilação, ela vai atuar em cada hormônio, essas alterações de hormônios vão trazer vários sinais e sintomas ali, né, pra gente. Então eu vou falar um pouquinho de cada um e como que a gente pode tentar melhorar isso através da alimentação, de algumas outras estratégias, tá? E se alguém tiver alguma dica também de algo que faça, comenta aqui, pode compartilhar aqui na live também. Eu acho que o campeão durante a TPM, né, de sintoma aí que a gente tem, nós mulheres, é o humor, né, gente? Esse humor que fica assim, sobe e desce, é raiva, é tristeza, né? Ou seja, essa depressão que às vezes bate nesse período aí. E outro, atenção aqui também, que eu né, gosto de falar. Observa, gente, se isso não tá exacerbado demais, tá? Novamente. Se isso não está exacerbado demais, se isso não está coincidindo só durante o período de TPM, às vezes pós-TPM ali, se você ainda continua tendo essa dificuldade, né? Novamente, procure ajuda, um endócrino,
um ginecologista para olhar essa questão dos exames e até mesmo ali às vezes um psicólogo, tá? É importante a gente cuidar, né, dos nossos sentimentos, cuidar da nossa mente aí, tá bom? Então, o que mais comum dessa oscilação de humor é a gente sentir tristeza, essa questão da depressão, essa raiva. E como que a gente melhora isso, né? A gente melhora isso aumentando os níveis de serotonina, porque lembra que a Nutri falou que alguns nutrientes são depletados? Como ali a B6, como o magnésio. Esses dois nutrientes são essenciais para a produção e liberação de serotonina, que é o hormônio responsável ali pela felicidade. Então, se você não está conseguindo liberar esse hormônio de uma maneira adequada, automaticamente você vai ter tendência a ficar mais triste, mais depressiva, com mais raiva ali, tá? Então, a gente precisa que nesse quesito, se for algo para você que pega bastante, então durante ali, gente, esse período que se aproxima a TPM, você caprichar em alimentos que vão auxiliar a essa liberação da serotonina, tá? Então, como que você vai observar? Faz uma análise e anota no caderninho mesmo, dia que inicia a sua menstruação, antes, né, uma semana antes, 15 dias antes, né, como que estava o seu humor, o que aconteceu, tá? Porque costuma algumas mulheres serem assim, né, sei lá, vamos supor, uma semana antes começa a mudança de humor, 2 dias antes da menstruação chegar, dor de cabeça, um dia antes, dor nas mamas, tá? Porque dessa forma você vai conseguir fazer as estratégias mais específicas ali para aqueles dias, ok? Então anota aí né? Tem até aqueles aplicativos, né? O ciclo, né? Pra gente anotar o período menstrual e também anotar ali alterações de humor, como que eu tô me sentindo e tal, né? Então é interessante aí para você conseguir colocar essas estratégias nesses pontos específicos, tá? Então, para esse aumento aí da serotonina, o que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar o mamão, banana, kiwi, abacaxi. A gente pode colocar aqui também aveia. A aveia é super interessante também. A gente pode utilizar alface, ali, um espinafre, maracujá, ok? Então, vamos supor, de manhã, no seu café da manhã, você pode ali colocar um mamão com aveia, né? No meio da manhã ali, pode consumir ali um suco, por exemplo, às vezes de maracujá. Na hora do almoço, faz uma salada de alface com tomate, ok? Você consegue dar uma equilibrada aí. Ovo também auxilia nesse processo. Tô na parte da tarde. Nutri, eu tô na correria. Um pão com ovo, pra você ver, um ovo cozido, tá? Vai auxiliar também nessa questão desse humor, da melhora desse humor aí, tá? Outro fator que acontece muito ali é o aumento do apetite. E por que esse aumento do apetite ocorre, gente? Primeiro, porque a gente reduz, né, aquela sensibilidade, né, à saciedade, né, ou seja, o nosso corpo não sinaliza também ali o momento que já está saciado. E aqui a gente não bastasse só aumentar a fome, né, durante a TPM, mas a gente aumenta uma fome específica, ou seja, por doce, por gordura, por carboidratos, né? E por que isso ocorre? Porque o nosso corpo ele vai tentar aumentar a dopamina, que é um hormônio ligado ao prazer, ao bem-estar. Por isso que aqui, gente, durante a TPM, você fazer uma alimentação reduzida em carboidratos não rola, tá? Principalmente se você tem esses sinais da TPM mais exacerbados, ok? Então, se os seus sinais da TPM forem exacerbados, uma low carb, por exemplo, cetogênica, né? No período da TPM não vai funcionar, não vai ser interessante ali, porque você vai ter muito mais dificuldade, porque afinal de contas o seu corpo tá doido para comer carboidrato, você ainda vai e reduz, tá vendo que a gente tem que pensar em tudo? E nesse período, na tentativa de aumentar, né, a dopamina, que é o hormônio ligado ao prazer, né, ele vai ter esse aumento, esse desejo a mais por doces, por carboidratos, por alimentos gordurosos, né? Por alimentos gordurosos, principalmente também para conseguir acompanhar essa oscilação de hormônios. Porque lembra que eu falei que os hormônios eles caem bruscamente, mas também sobem bruscamente durante esse período? E o hormônio, para a gente produzir hormônio, a gente precisa não só, ali, por exemplo, de vitamina D, mas a gente precisa de gordura.
tá? A gordura é o principal nutriente que ajuda nessa formação. Por isso que o desejo por alimentos mais gordurosos nesse período é comum, para que a gente consiga produzir esses hormônios. Então, o nosso corpo ele já faz tudo isso pensando, né, nessa produção de hormônios aí, tá? Além disso, ó, uma notícia boa. A gente também aumenta o nosso gasto energético durante a TPM, tá? Então, o nosso gasto energético, ele pode chegar ali até quase 170 calorias a mais, que daria aí, por exemplo, umas 5 colheres de arroz, olha só pra você ver em termos de calorias, tá? E durante esse período também a gente tem a maior liberação de insulina, tá? Aqui eu chamo a atenção porque é um ponto que pode dificultar a perda de peso. Porque se durante a TPM a gente já tem uma maior liberação de insulina, e se a gente durante esse período, né, não tiver alimentações estratégicas e simplesmente ceder aquele desejo, né, aquela coisa de comer bastante doce, bastante carboidrato e sem nenhuma estratégia, a gente acaba estimulando ainda mais essa liberação da insulina. E a insulina é um hormônio que é contra a perda de peso, né? Ela bloqueia a queima de gordura. Ela é um hormônio anabólico, ou seja, para crescer, não para a gente catabolizar, ou seja, não para a gente perder gordura, tá? Então, olha para você ver, né? Que o tanto que é importante a gente conhecer um corpo antes da gente montar uma alimentação, né? A gente precisa ter estratégias aí. Então, aqui, para esse controle do apetite, a gente tem que pensar também nesse aumento da insulina que ocorre e a gente colocar aqui, né, combinações estratégicas para não elevar demais essa insulina, ok? E para melhorar também essa questão aí, né, dessa forma, ou seja, para ter uma saciedade ali também. E, gente, aproveitar aqui e comentar com vocês, ó, pra você ver como a gente já teve tem esse aumento de calorias durante esse período. Então, se a gente colocar uma alimentação estratégica que vai driblar esse aumento dessa fome, a gente consegue, inclusive, em vez de ganhar peso durante a TPM, a gente consegue otimizar, usar ela para conseguir queimar ainda mais gordura. Então, aqui, você já tem esse aumento de calorias, mas bora treinar também, fazer um exercício físico durante esse período. Principalmente porque o exercício físico, ele também contribui para a liberação da serotonina, tá? Que é o hormônio ali da felicidade. Que durante a TPM, tá o quê? Tá meio capenga, né? Tá meio para baixo. Por isso que a gente tem os sintomas de tristeza ali, tá? Sintomas mais depressivos. Então, aproveitar e fazer exercício físico nesse período, e junto com combinações estratégicas dos alimentos aqui, que eu vou citar agora para vocês, você vai conseguir potencializar, em vez de você estar ganhando peso durante a TPM, você vai conseguir ainda queimar mais gordura. Olha só para você ver, né? Então, basta ter as estratégias certas. Então, o que eu falei para vocês? Cortar carboidrato, reduzir muito o carboidrato nesse período da TPM não é interessante, tá? Porque você já vai ter mais desejo por esse tipo de alimento. Se você reduz, corta, por exemplo, vai fazer um jejum, uma cetogênica nesse período, e se você já tem tendência a ter mais desejo por carboidrato, vai rolar uma dificuldade aí, né, para você conseguir executar aquela dieta, então vai vir uma frustração, tá? Além do fato que o carboidrato ele é importante para produzirmos serotonina, que é o hormônio responsável aí, né, pela felicidade, e que durante a TPM ele tá capenga, tá baixo, tá? Uma estratégia interessante é você observar os horários ali que você vai ter a tendência a ter mais fome. Porque para você evitar chegar com muita fome naqueles horários específicos. Então, o que acontece geralmente? Nós somos programados pelo nosso ciclo circadiano, a não ser que ele esteja desregulado, mas tem alguns horários específicos que a nossa tendência é realmente ter mais fome. Então, por exemplo, período da manhã, quando a gente acorda, né, entre 6 e 7 horas, período do almoço entre 11 e meio-dia, mais ou menos, né? Período ali da tarde entre 2 às 3, depois entre 6 às 7. Geralmente, né, se o ciclo circadiano tá funcionando bem, ou seja, se o seu relógio biológico tá funcionando bem, geralmente você vai ter um pico de fome nesses horários. É o momento que você vai sentir mais fome. Então, o que você deve fazer? Nesses horários, você não pode esperar chegar até eles com muita fome, tá? Por quê? Naturalmente, pela TPM, você já vai ter mais fome.
Então, se você espera chegar com ainda mais fome, olha pra você ver que loucura vai ficar. Você vai ficar parecendo um leão que tava preso, né, numa jaula e sem comer por dias. Então, você vai chegar louca pra comer. E, por exemplo, se você passar perto de um restaurante, você vai comer, você vai direto nas farofas, no arroz, na batata frita e colocar só aquilo ali no seu prato e fazer um pratão de pedreiro ali, tá? Então, o que a gente tem que ter aqui? Uma estratégia de antecipar essa fome. Não deixar chegar com muita fome ali nessas ocasiões, nesses horários. Em relação à vontade de doce, gente, o que acontece? Você pode utilizar, se você utilizar a estratégia de controlar o pico de glicose, controlar ali essa liberação dessa insulina, isso já vai contribuir para você reduzir esse desejo por doce. A gente tem um item simples que a gente encontra no supermercado que pode ajudar super, que é o vinagre de maçã, tá? Porque ele é um item que ajuda a controlar esse pico de glicose, controlar esse desejo por doce. Então, consumir uma colherzinha de sopa diluída em água ou puro mesmo, após o almoço ou até mesmo antes do almoço, para já controlar esse pico de glicose daquela refeição, tá? No meio da tarde ali, se for um momento que você sente que dá mais o desejo por doces, é interessante, tá? Ou se não, né, se for algo bem difícil para você controlar, comer até mesmo doce. Só que aqui eu chamo atenção para um ponto. Optar por doces que não vão ter tantas calorias e muito menos doces industrializados. Igual fiz um post aí falando sobre a gelatina, né? Porque muitas pessoas acreditam que a gelatina é um doce leve, um doce super interessante para perder peso. Só que não, a gelatina tem bastante açúcar e bastante itens conservantes, né? Bastante ali, aditivos químicos, que são itens que levam o nosso corpo a uma inflamação que automaticamente ajuda o nosso metabolismo a ficar todo bagunçado, tá? Mesmo a gelatina diet, tá? Porque a gelatina diet não vai ter, às vezes, ali o próprio, né? O açúcar, não vai ter calorias, mas tem esses aditivos químicos, ok? Então a gente tem que tomar cuidado. E durante essa TPM, às vezes você não vai ficar só num docinho. Às vezes você não vai conseguir, né, ter um grande controle e vai querer comer mais de um. Então aqui é interessante optar por opções doces, mas ali mais saudáveis. Então às vezes um chocolate 70%, 80%, tá? Às vezes ali uma banana com canela, uma fruta no geral com canela, porque a canela vai atuar no controle desse índice glicêmico, nessa modulação aí dessa glicose, ok? Contribuindo para esse processo aí, né? E ela também acentua mais o sabor doce ali dos alimentos, dando essa tapeada aí, tá? Pensando nesse quesito de TPM, tá, gente? Então não é que o doce é proibido, mas se aqui na TPM você conseguir ficar só num bombom, tudo bem, mas às vezes você vai ter dificuldade em ficar só em um bombom. Outra dica que você pode fazer é, após a refeição, já ir direto escovar os dentes, tá? Já faz o escovamento dos dentes ali, usa esse vinagre de maçã, porque aí você vai conseguir modular esse paladar, né? Para evitar que você fique ali naquele desejo absurdo ali, por exemplo, para comer um doce, tá? Porque às vezes você perde o controle e isso aí pode atrapalhar. Optar mais nesse período, gente, por alguns tipos de carboidratos que também vão atuar nesse controle da glicose, desse pico da insulina. Então, por exemplo, grão de bico, batata doce, pode utilizar também ali a batata inglesa também, tá? Então, às vezes, evitar um pouquinho o arroz nesse período, se pra você esse desejo por doces, essa fome aí de leão é algo que é bastante brusca, entendeu? Então, o que eu quero dizer aqui pra vocês? Se esse sinal aí, se esse sintoma é algo que é muito forte pra você, que você tem dificuldade de controlar, é importante você fazer mais estratégias à risca. Então, evita ali, por exemplo, o pãozinho francês, tá? Evita ali de ter bolacha recheado, doce, essas coisas ali, refrigerante, ok? Tenta colocar essas diquinhas da Nutri em prática para conseguirmos modular isso aí, tá? Porque às vezes nesse período aí da TPM você não vai conseguir controlar e comer pouco, comer um só. Você vai ter a tendência às vezes a comer mais, ok? Outro fator importante é a gente aumentar essa saciedade. Então logo de manhã é importante para essa pessoa ter uma boa fonte de proteína, tá? E aqui seria interessante realmente um ovo,
ou um frango ali, tá? Esse frango você poderia fazer em forma de patê, uma sardinha ali em forma de patê pra você passar numa torrada integral, por exemplo, tá? Ou fazer uma crepioca, por exemplo, seria interessante para você melhorar, potencializar, né, essa saciedade ao longo do dia. Então, essa proteína logo pela manhã, ela vai estimular ali, né, a liberação de leptina, de hormônios da saciedade, não só naquele período, mas também ao longo do dia, tá? Controlando ainda mais essa fome. Igual eu falei, né, o chocolate 70%, gorduras de boa qualidade, gente, por quê? Se o nosso corpo ele vai pedir mais carboidrato, você vai ter mais esse desejo de gorduras, né? Porque como a gente está produzindo esses hormônios e o nosso corpo ele necessita de mais gorduras, então automaticamente se você fornecer gorduras e de boa qualidade, vai ficar tudo tranquilo, né? Ou seja, vai evitar que você às vezes fique ali buscando aquela batata frita, aquele bacon, por exemplo. Então, fontes de gordura de boa qualidade. As sementes, né? Gente, semente de abóbora, semente de girassol, elas são muito interessantes para o processo de perda de peso. Porque elas vão ter fibra, que vão promover saciedade, vão ter gordura boa, que promove saciedade, vão ter magnésio, selênio, B6, ou seja, aqueles nutrientes que geralmente a gente está com redução nele, principalmente durante esse período de TPM, tá? E você pode consumir elas junto com a comida, numa salada, com fruta, por exemplo, ou pura mesmo, tá? Então é algo fácil, simples da gente conseguir consumir ali. O abacate é uma fonte de gordura muito boa, é um vegetal verde escuro, então rico em magnésio, tá? Tem potencial anti-inflamatório. Então são opções interessantes aí pra gente colocar, tá? Outro fator que rola aqui é o sono, né? Ou seja, a insônia que muitas mulheres tendem a ter. Então, essa insônia aí, o magnésio, ele influencia muito. Então, novamente, avaliar esse exame para ver como que tá. E às vezes, gente, se você sofre de insônia, é interessante a manipulação de magnésio, ou seja, suplementar o magnésio ali antes de dormir, por exemplo, tá? Mas é interessante avaliar esse exame aí para ver como que tá o nível, né? Para você fazer essa suplementação. Consumir ali durante a manhã fontes, né, alimentos que vão ter fontes de triptofano, porque o triptofano ele é precursor da melatonina, que é o hormônio que faz a gente dormir, tá? Então aveia, ovo, semente de chia, semente de abóbora, olha pra você ver novamente semente de abóbora, você vê o tanto que ela é bem nutritiva, é uma coisa simples. Elas vão fazer, né, a liberação desse triptofano que vai atuar ali no período da noite, né, para estimular esse sono. Então no café da manhã ali colocar, por exemplo, olha só pra vocês verem, colocou ali, vamos supor que você tem, né, oscilação de humor, tá com sono meio assim, então você colocou uma mão, aveia, uns ovos mexidos ali, olha pra você ver que combinação perfeita para você já bater bastante esses nutrientes aí para evitar esse período da TPM. Interessante, né? Tomar cuidado, gente, com o consumo ali também da noite, fazer um jantar mais leve, mais cedo também, não comer muito tarde para não interferir nesse sono, tá? Para estimular bem esse sono. Pode ser feito chás também, tá? Então, chás de mulungu com passiflora. Um chá interessante de ser feito é de capim-cidreira e você colocar 10 gotinhas de própolis, tá? E tomar 1 hora antes de você dormir. Ajuda você, né, estimular essa melatonina, induzir esse sono. E mais um detalhe, né, gente? Antes desse horário de dormir, pelo menos 1 hora antes, é importante fazer uma higienização do sono. Ou seja, evitar luz, evitar telefone, evitar televisão. O máximo, né, que você possa fazer ali é uma leitura de um livro. Ou seja, é o momento de você relaxar, começar a induzir ensinar para o seu corpo que é hora de dormir. Porque não adianta nada, igual agora, né? Eu tô aqui na luz, com, né, telefone jogando luz aqui. E eu simplesmente agora quiser já deitar e dormir, eu não vou deitar e dormir, porque eu tô estimulada. Então eu preciso ir sinalizando pro meu corpo que é hora de dormir. Então eu vou reduzindo as luzes, posso tomar um chá, né, evitar TV, ficar mais tranquilo, fazer uma meditação, né? Aí sim eu vou estar induzindo esse sono, ok? Outra coisa que você pode fazer também é comer, por exemplo, 2 kiwis ou uma laranja, porque são essas duas frutas
elas possuem fitomelatonina, ou seja, uma substância ali que, né, faz essa indução, melhora ainda mais do sono, ou seja, a produção ali da melatonina também, tá? Outro fator que ocorre também durante a TPM é a retenção de líquidos. E é muito comum, né, as mulheres falarem que durante a TPM eu ganho 2, 3 quilos, né, eu fico mais pesada. E isso pode ser pela retenção de líquidos ou também da constipação. Mas se tratando dessa retenção de líquidos, a gente tem que pensar aqui em alimentos, em estratégias que vão ser diuréticas, tá? E também pensar em reduzir o consumo de alimentos ricos em sódio e em glutamato monossódico. Por quê? O sódio e o glutamato monossódico, que é encontrado principalmente em alimentos, né, industrializados, o que eles fazem? Eles fazem um desbalanço, né, do nosso sistema linfático ali, que é o sistema que regula, né, os líquidos ali do nosso corpo. Por isso, né, que a gente vai ficar mais inchado, ok? Então, esse inchaço aí, ele é exacerbado na TPM pelo aumento da progesterona, tá? Mas também, se você tiver uma alimentação junta muito rica em sal e alimentos industrializados, isso contribui ainda mais para esse inchaço, para você ficar ainda mais inchada, tá? Então, aqui o interessante é você evitar esses alimentos. Se você é uma pessoa que tem bastante retenção e isso é algo que te incomoda muito, então ali nesse período de TPM evita o máximo possível, né, de colocar muito sal nas preparações de alimentos industrializados, e você pode utilizar alguns chás aqui também. Então, chá de cavalinha, chá de cabelo de milho, inclusive você pode fazer dos dois juntos, tá? Caprichar no consumo de água, então consumir aí ao longo do dia, ficar atento, né, para você estar consumindo a quantidade certinha, tá, de água que você precisa. Para você saber essa quantidade certinha de água aí, é só você multiplicar o seu peso por 35, tá? Que aí o resultado você já vai ter uma noção do tanto de água aí que você tem que consumir por dia. Então, ficar bem atento a essa hidratação e distribuir ela ao longo do dia, né, gente? Porque às vezes a gente focaliza mais em algum momento e passa, às vezes, bebe muito de manhã, mas a tarde inteira sem beber água, né? Então, também não é interessante. Usar frutas, como, por exemplo, melão, melancia, que são frutas também diuréticas, ou seja, que ajuda a eliminar essa água que está retida no corpo. Inclusive, aqui você poderia até fazer um suchá, ou seja, faz o chá de cavalinha, deixa esfriar, coa, né? E depois bate, por exemplo, com uma melancia, com melão, tá? Para quem tem dificuldade, às vezes, de beber o chá, né? Poderia ser feito assim, ok? Para ajudar nessa liberação aí desses líquidos. Além disso, gente, durante a TPM, o nosso corpo, ele tá inflamado. Por isso que é tão comum a gente ter dor de cabeça, sentir o corpo pesado. Isso tudo é sinal de inflamação. É um processo inflamatório que às vezes está ocorrendo ali, tá? E pra gente melhorar esse processo de inflamação ali, caprichar em gorduras anti-inflamatórias, fontes de ômega 3, né? Às vezes até seria interessante a suplementação, principalmente se você tá com excesso de peso, eu até recomendaria já fazer uma suplementação de ômega 3, porque a nossa alimentação, ela é muito baixa em alimentos fontes de ômega 3. Por quê? A gente às vezes não come muita semente, às vezes a gente não come muita castanha, não come aí semente de chia, semente de abóbora, semente de linhaça, né? Azeite, às vezes não é algo muito frequente na nossa alimentação. Sardinha, atum, às vezes não é. E esses alimentos são fontes de ômega 3, tá? Então, às vezes, por a gente não comer tanto esses alimentos, é interessante a gente entrar com a suplementação, tá? Porque esse tipo de gordura, além de ser, né, da saciedade, durante esse período aí, né, da TPM, a gente tem um desejo a mais por alimentos gordurosos para conseguir fazer essa produção de hormônios aí, né? Então, a gente optar por esses itens vai acabar, tá vendo? Ajudar em vários outros fatores, tá? Além desse processo de, né, desinflamar esse corpo. Aqui também é legal a gente utilizar chás também ali, né?
Então, se você, por exemplo, já tem a quesito do sono e já vai usar o chá para o sono, automaticamente esses chás que eu citei para vocês já vão contribuir também para a melhora dessa inflamação. Então, tá vendo que você nem precisa fazer muita coisa de outro mundo, né? Porque acaba que um item já vai contribuir para o outro. E todas essas dicas que eu tô dando aqui também vão aproveitar, né, para ser utilizadas nos processos de perda de peso. Porque, ó, você vê, do quesito do aumento da fome, mesmo você não tendo esse aumento no período da TPM, mas ao longo do dia você utilizar as estratégias que a Nutri, né, deu aqui, já vai contribuir aí para essa perda de peso. Da inflamação, quando a gente está com sobrepeso e obesidade, o nosso corpo ele está inflamado. Então a gente precisa desinflamar ele, tá? Porque quando a gente desinflama, a gente destrava esse metabolismo e começa a pôr ele para funcionar, certo? Então utilizar chás, alimentos, fontes de antociacinas, que são o quê? Aqueles alimentos arroxeados. Então, uma ameixa, repolho roxo, batata roxa, amora, tá? Às vezes no quintal fácil de algum vizinho a gente tem, né? Porque aqui, por exemplo, na nossa região, às vezes para comprar amora, às vezes não tem, né? Ah, mas tem naqueles mercados atacadão, tem amora congelada. Pode ser feito um suco de amora. Inclusive, gente, a amora, não só nesse quesito da inflamação aqui, mas nos sintomas aí da TPM, ela super auxilia, tá? Ela é bem interessante também, tá? E falando igual nesse quesito da inflamação, igual eu falei, enxaqueca. O magnésio, gente, alimentos fontes de magnésio também atua na melhora da enxaqueca, porque ele atua na desinflamação, ok? Então, dependendo aí se você for uma pessoa que tem enxaqueca pesada e já não come tantos alimentos com fonte, né, de magnésio, às vezes é até necessário suplementar. E tem um magnésio chamado magnésio de malato, tá? Esse magnésio, ele atua na questão do sono, para desinflamar esse corpo, melhora os sintomas de enxaqueca, de cólica, né? A cólica, né, ressaltando aqui também, ela ocorre porque o nosso corpo está nesse processo de inflamação, nosso corpo está inflamado, por isso que ocorre esses itens, tá? Então, recapitulando, para essa inflamação aí, chás ali anti-inflamatórios vão auxiliar. Então, aqueles chás que eu falei para o quesito do sono vão contribuir para essa desinflamação. Gorduras, principalmente de boa qualidade. Então, às vezes, até mesmo suplementar o ômega 3. Esses alimentos aí roxos, tá? Então, nesse período da TPM, capricha alimentos roxos. Faz uma semana aí de alimento roxo todo dia. Tem também a beterraba, né, gente? Que às vezes é mais fácil da gente conseguir ter. A uva, repolho roxo, né? Então capricha nessa semana que antecede aí a TPM, né? No período da TPM, capricha essa semana em alimentos roxos ali. Olha só para vocês verem que estratégia interessante para vocês fazerem, né? Durante esse período. Outro item que acontece, né? Também por essa inflamação, que é a questão das malstalgias, ou seja, dores nas mamas, tá? Tem mulheres que sofrem muito com isso, que sentem muita dor na mama, e essa dor ocorre pelo aumento da prolactina ali, tá? Por essa inflamação e também às vezes pela retenção de líquidos, né? Então aquela mulher que retém muito líquido, esse líquido também vem para a mama, então a mama fica cheia, pesada e por isso tem aquele desconforto. Então se você tem retenção de líquido e também tem essas dores nas mamas, caprichar em alimentos ali que vão ajudar nessa, né, aliviar essa retenção aí de líquidos, né, igual a Nutri já citou aqui para vocês, vai ser super interessante. E caso, né, você não tenha essa retenção de líquidos, pode ser só devido nessa dor na mama, devido a essa prolactina alta, aí também todas as estratégias que a gente vai utilizar, que é para reduzir aí esse efeito da prolactina. Aqui eu chamo atenção para outro fator. Observe, mulheres. Por isso que é importante a gente anotar, ter um diáriozinho, observar, fazer aquela pergunta: como que eu me senti hoje, como que eu estava hoje, para a gente começar a mapear o que está acontecendo no nosso dia a dia ali, tá? Porque, por exemplo, essa dor na mama aqui, às vezes ela não ocorre só no período de TPM, não. Às vezes fora dele ele ocorre. E se ele ocorre fora, é interessante a gente investigar, fazer um exame de prolactina, porque às vezes essa prolactina, ela tá desregulada, ela tá sendo liberada ali, né, tá em níveis altos, ok? Por isso que é importante a gente fazer
Eu falo, gente, no processo de perda de peso, é importante a gente ter um caderninho e todo dia, no final do dia, a gente avaliar como que a gente estava, como que a gente passou esse dia, tá? Tanto por quesito emocional, porque como eu falo com vocês, a gente tende a comer as nossas emoções. Se a gente tá com raiva, a gente come. Se a gente tá triste, a gente come, tá? Então, pra gente mapear isso. E também nesse período da TPM é muito importante, porque aí você consegue bolar essas estratégias e ver se aquilo ali não tá ocorrendo só naquele momento, né? Porque afinal de contas a gente tem aquele pensamento de que é assim mesmo. Durante a TPM dá dor nas mamas, é assim mesmo. Durante a TPM da cólica é normal, é assim mesmo. Mas não, você consegue fazer estratégias para modular isso. E para a gente conseguir fazer essas estratégias, é importante você mapear quando isso ocorre, a frequência que está ocorrendo, como que foi o seu dia, inclusive como que foi a sua alimentação naquele dia, porque você consegue rastrear, né, todos esses sinais e sintomas aí do que está ocorrendo, ok? Então, nesse quesito dessas, né, dores da dor na mama, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode estar fazendo um chá de Ramanelis. Só que esse chá não é para você beber. Esse chá você faz, espera ele esfriar e você molha com um algodãozinho e passa na mama e vai massageando a mama ali, tá? Para melhorar isso. Também você pode fazer o consumo de semente de linhaça, porque a semente de linhaça, ela tem ali estrogênios, né? Então ela vai conseguir controlar, melhorar esse desequilíbrio de hormônios que ocorre aqui, tá? Mais uma vez também as gorduras de boa qualidade, fontes de ômega 6, ou seja, anti-inflamatório. Então tá vendo aqui, gente? Antes de tomar um remédio, às vezes ali um anti-inflamatório, né, industrializado de remédio, que acaba bloqueando nosso metabolismo, a gente tem opções dos alimentos que contribuem para fazer essa desinflamação do nosso corpo. E o ômega 6 é uma excelente fonte. E nesse quesito de TPM aqui, além do ômega 6 normal que a gente compra, né, e pode manipular, ó, minha voz ficando... A gente pode usar, comprar o óleo de prímula, o óleo de borracha. E são óleos que vendem em casa de produtos naturais, farmácia mesmo, tá? Não é nada assim, como se diz, que pode dar, né, efeitos colaterais e tal. Então, consumir 3 a 4 cápsulas nesse período aí, né? 15 dias antes que antecedem o início do sangramento, ou seja, o início da menstruação, ok? Então, você consumindo ali 3 a 4 cápsulas por dia, se você tem essa dor na mama, ou até mesmo enxaqueca ali, já vai auxiliar nessa melhora, ok? Lembrando que, se for algo muito exacerbado, que com as dicas aqui de alimentação não melhora, é importante a gente procurar, né, ali, ou um ginecologista, um endócrino, pra gente avaliar mais a fundo esses hormônios, né, pra ver se tá tudo ok, se tá tudo certinho. Oi, Júnia, boa noite. Ó, veio do TikTok. Que bom. Que bom. Hoje a gente tá falando aqui de TPMs. Depois, se tiver uma sugestão de assunto de live, alguma dúvida, depois pode mandar aqui ou mandar na caixinha de perguntas que eu abro também, pra gente trazer mais esses assuntos aqui, ok? Cada dia que a gente tá trabalhando um assunto que interfere muito nessa perda de peso, aí, principalmente para nós, mulheres, pra gente driblar, né? Cada dia driblar uma coisinha ali que tá acontecendo. Então, gente, pensando aí nessa inflamação, gordura de boa qualidade, ou você faz a suplementação, né? Em algum caso, é interessante nesse período suplementar mesmo, mas ao correr dessa semana, caprichar em alimentos que são fontes, né? Desses itens aí. A constipação, né? Que é um fator também que pode ocorrer muito durante esse período da TPM, tá? E ela faz também a gente se sentir mais pesado, mais cheio ali também, né? O que não é interessante se a gente busca perder peso, né? A gente subir na balança e ver que tá 3 kg a mais ali, a gente quase surta, né? E pode ser a retenção de líquidos ou também essa constipação. E nesse quesito dessa constipação aqui, gente, o que a gente pode fazer? Novamente, né? Aí temos que avaliar se é muito frequente essa constipação aí, que é fora do período de TPM. A gente tem que
tratar mais a fundo esse intestino, tá? Mas aqui pensando em período de TPM, ok? O que a gente pode fazer aqui? Nesse período de TPM, você pode fazer a ingestão de água ali em jejum, pelo menos 500, 700 ml todo dia de manhã em jejum, tá? Para melhorar. Você pode também fracionar bem essa água ao longo do dia, ok? Consumir, por exemplo, ali mamão, ameixa, que estimula mais esse peristaltismo, ou seja, o funcionamento do nosso intestino. Colocar ali umas 10 gotinhas de própolis antes do almoço, antes do jantar, né? Antes das refeições todas durante esse período, mas principalmente almoço e jantar, que são refeições maiores, tá? Para potencializar, né, esse funcionamento do nosso intestino aí. Poderia utilizar o chá de anis estrelado também para, né, soltar mais esse intestino. Mas tem aqueles níveis que são mais severos, né? Então aí a gente vai para estratégias um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais firmes, né? Mais pesadas. Então, às vezes, durante esse período, se toda TPM você fica super constipado, super mal, e às vezes nesse período da constipação vem até, né, questão de hemorroides aí, então é algo muito sofrido, a gente tem que fazer algo mais a fundo para melhorar, certo? Então, durante esse período, retirar, por exemplo, o leite, tá? Porque o leite, ele é fermentado ali por causa da lactose, né? Então, essa lactose, ela tem uma fermentação ali. Opa, deixa eu ver aqui. Achei que o Heitor tava acordando. Então, ela tem uma fermentação ali que pode fazer redução da motilidade intestinal, ou seja, do funcionamento do nosso intestino. O nosso intestino, todo o nosso sistema, né, digestivo, ele faz um movimento assim, como se apertasse para empurrar aquele alimento. Aperta aqui, aperta lá para empurrando esse alimento, tá? Como se fosse assim, certo? Isso aqui vai fazer esse alimento percorrer até chegar ali, né, no reto onde vai ser eliminado, né, como formato de fezes. Mas durante essa constipação, quando a gente está constipado, às vezes não há esse funcionamento legal. Então o leite, né, a lactose, né, ela que é um carboidrato presente no leite, ela faz com que a gente reduza esse processo de motilidade. Por isso a gente pode ter essa constipação. Então quem tem essa constipação mais firme, é interessante aí, durante esse período, retirar, né, o leite ali, leite, derivados, tá? Reduzir fontes de alimentos que são ricos em enxofre, porque também atrapalham essa digestão, essa digestibilidade. Então, durante esse período, evitar brócolis, evitar ali ovo, evitar feijão, lentilha, couve-flor, tá? Que são alimentos ricos em enxofre e que pode atrapalhar. Inclusive, gente, aquelas pessoas que têm aquela barriga bem estendida, bem inchadinha, retirar esses alimentos ali durante um período de tempo é interessante, tá? Então não é que você nunca mais vai comer, mas você vai se retirar por um período de tempo para tratar esse corpo, para melhorar o funcionamento dele e depois você volta acrescentando aos poucos, tá? Também às vezes pode ser necessário fazer suplementação de probióticos específicos ali, ou seja, aí precisa ser manipulado, prescrito ali para o Nutri, né? Para você modular esse intestino, ou às vezes até utilizar o suco laxativo, tá? O que é o suco laxativo? É você pegar ali 2 colheres de sopa de semente de chia, deixa ela de molho ali em água, tá? E ela vai formar um gel, pelo menos por 4 horas. Aí, a hora que forma esse gelzinho ali, você vai bater com, né, uma mão, por exemplo, que auxilia nesse funcionamento do intestino, e mais umas 300, 500 ml de água, e vai beber esse suco. Então, ali é um forte, né, candidato para ajudar esse intestino a funcionar super bem, junto com bastante hidratação, tá, gente? E exercício físico também, gente, é importante o exercício físico ali. Mas se fazendo tudo isso não viu melhora, é importante procurar um proctologista, tá? Porque ele é um médico especialista nessa saúde intestinal para avaliar mais a fundo. Pode ser também questão de hormônios, às vezes, né, tá tendo muita progesterona liberada, né, muito estrogênio ele sendo liberado de maneira desequilibrada ao longo do mês, e isso interfere no funcionamento do nosso intestino, tá? Então, se for uma constipação tipo crônica, mas entender que não é normal, gente. A gente tem que ter, né? Existem soluções para tudo isso, ok?
Bom, gente, essas foram alguns pontos aí, né, que, igual nas consultas eu via, né, que as mulheres tinham mais esses sinais e sintomas durante a TPM aí, tá? Acabou que já deu 1 hora de live, então não deu tempo da gente entrar no assunto de menopausa, síndrome do ovário policístico, mas depois eu quero vir trazer esses assuntos. E a Júlia quer saber sobre jejum intermitente. Gostaria de saber sua opinião. Quando puder falar sobre o assunto, fico grata. Perfeito. Gente, o jejum intermitente é uma excelente estratégia, se a gente souber fazer ela, tá? Porque o nosso corpo, ele prioriza carboidratos como fonte de energia. Então, o nosso corpo, ele não é ensinado a usar gordura. Ou seja, quando a gente quer emagrecer, a gente quer perder gordura, que é a gordura localizada. Só que o nosso corpo, ele prioriza carboidratos como fonte de energia, tá? Então, quando a pessoa faz uma low carb, cetogênico, ou até mesmo jejum, ela faz pensando que o nosso corpo vai deixar de usar carboidrato e passar a utilizar a gordura localizada, tá? Só que não é bem assim que às vezes acontece, porque se ela não ensina, não adapta esse corpo a começar a usar a gordura, ele vai começar às vezes a usar proteína, você vai começar a ter alguns sinais, sintomas exacerbados, como estresse ali demais, muito mais vontade de comer carboidrato, né? Porque o seu corpo não tá sabendo lidar com aquilo, você não ensinou, tá? Então a gente precisa ter estratégias, adaptar o nosso corpo, ensinar ele a utilizar esse jejum. E jejum a gente não faz sempre, porque o nosso metabolismo ele é adaptável. Então se você tá fazendo jejum, mas você... Opa! Ixi, a bateria tá acabando, tem que pôr pra carregar. Por isso que eu dou esse barulhão. Então, se você tá usando o jejum, mas você não tá sabendo que você tem que fazer ciclos nessa estratégia, vai chegar um momento que o seu corpo vai se adaptar com o jejum e não vai conseguir mais perder peso. Então, principalmente aquelas pessoas que precisam perder uma grande quantidade de peso, ou seja, 10 quilos ali, ela tem que ter estratégia nessa alimentação, ela tem que ciclar, fazer ciclos, senão não dá certo, senão não vai funcionar, tá? Vai chegar um tempo que o corpo dela vai adaptar, vai estagnar aquilo ali, tá? Inclusive, o que vocês acham da manhã a gente falar sobre jejum intermitente? Falar como, né, mais a fundo desse assunto, que eu acho que é uma das dietas que as pessoas mais tentam fazer para perder peso. Principalmente quando tem algumas pessoas que se adaptam bem ali, elas ficam fazendo maior propaganda. O jejum é perfeito, mas para quem sabe fazer e na hora certa, tá? Então a gente pode falar depois amanhã. O que vocês acham, hein? Vocês têm algum assunto que vocês querem que a gente fale amanhã na live de amanhã? Provavelmente vai ser por volta desse horário, das 8 e 8. Geralmente é após as 7, né? Eu vou deixar depois uma enquete para vocês, para ver o que vocês querem que a gente fale. Bom, meninas, eu tô falando meninas porque essa live foi totalmente direcionada a nós, né? Conseguiram pegar direitinho, entender direitinho esse processo aí da TPM? Fez sentido para vocês essas estratégias? Eu vou deixar, né, ela salva aqui para vocês. E amanhã, né, se vocês optarem, né, na votação da enquete, a gente vai falar sobre jejum, tá? Que é um ponto bem interessante aí nesse processo de perda de peso. De nada, Júnia. Gente, inclusive falar aqui pra vocês, só pra vocês que estarem aqui, vai rolar um desafio gratuito de pré-carnaval, tá? Vai ser no grupo de WhatsApp. Por enquanto, eu não sei se eu vou colocar limite de pessoas, não, mas já tá um link lá de pré-inscrição. E vai ser uma semana inteira com a Nutri, tá? Então, assim, vai ser uma semana inteira com lives exclusivas só para quem tá lá no grupo, tá? Então eu tô soltando aos pouquinhos, ainda não anunciei nos stories, mas depois eu vou anunciar. Mas lá no link do meu perfil, já tem um link lá para você fazer sua pré-inscrição, tá? Porque depois eu vou colocar todo mundo no grupo do WhatsApp e vou explicar mais a fundo como que a gente vai fazer esse desafio, né? Uma semana ali juntinhas pra Nutri ajudar vocês, motivarem vocês aí nesse processo, tá bom? Então, beijo pra vocês. Boa noite, Júnia, Sirlene, Roseli, eu acho que você também está aí. A Roseli sempre assiste, sempre é muito participativa e que eu fico muito, muito feliz. E amanhã
amanhã vamos ver se a gente fala de jejum. Vou deixar a enquete, depois vocês voltam lá, né? Porque o que o pessoal decidir, a gente vem falar sobre esse assunto. Beijo, lindezas, e até amanhã. Tchau!